O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 05 de março, neste tempo tão especial da Quaresma, estamos juntos mais uma vez. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja aqui hoje carregando coisas que ninguém vê, das noites em que você deitou na cama, fingindo que estava tudo bem, quando na verdade o seu coração gritava por dentro, pedindo socorro, pedindo um sinal, qualquer sinal de que alguém se importa com o que você sente. Dos dias em que você acordou sem vontade de levantar, sem energia, sem esperança, porque a vida parece ter esquecido de você, porque os dias passam e nada muda, e você já nem sabe mais para quem pedir ajuda. Das vezes em que você olhou ao redor e percebeu que mesmo rodeado de gente, ninguém realmente enxerga a sua dor, ninguém percebe que por trás daquele sorriso existe um coração cansado, ferido, pedindo silenciosamente para ser acolhido. Eu sei do cansaço que ninguém nota, daquele cansaço da alma que não passa com sono, não passa com férias, não passa com um sorriso forçado num domingo de manhã. Um cansaço que vem de dentro, que pesa nos ombros, que faz a fé parecer distante, o coração parecer vazio. Eu sei das feridas que você esconde debaixo de uma aparência de normalidade, porque aprendeu que mostrar fraqueza é perigoso, que pedir ajuda incomoda, que chorar é coisa de quem não tem fé suficiente. Eu sei do medo que você carrega, medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido, medo de que Deus tenha olhado para todo mundo, menos para você. Das vezes em que você rezou com todas as forças e sentiu que suas palavras bateram no teto e voltaram vazias, sem resposta, sem eco, sem consolo. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você que se sente invisível, para você que se sente do lado de fora da porta, esperando as migalhas de uma vida que nunca chega inteira. O Evangelho de hoje nos traz uma das parábolas mais fortes e mais provocantes que Jesus já contou. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Preste muita atenção nisso. Jesus dá nome ao pobre Lázaro, mas o rico não tem nome. Isso muda tudo, porque no olhar de Deus, quem tem identidade, quem é visto, quem é chamado pelo nome, não é aquele que tem tudo, não é aquele que a sociedade valoriza, é aquele que sofre em silêncio, é aquele que está deitado no chão, coberto de feridas, ignorado por todos. Quando tudo em você diz, ninguém me vê, Deus diz, eu sei o seu nome. Quando tudo em você diz, sou invisível, sou esquecido, sou deixado de lado, Deus diz, eu te vejo deitado à porta e eu conheço cada uma das suas feridas, cada uma das suas lágrimas, cada uma das suas noites sem dormir. Esse Evangelho não é apenas uma história antiga sobre um rico e um pobre que viveram há 2000 anos. Esse Evangelho é sobre você, é sobre a sua dor que ninguém percebe, é sobre o seu cansaço que ninguém reconhece, é sobre o seu medo que ninguém acolhe, é sobre a presença silenciosa de Deus exatamente no lugar onde você acha que Ele nunca esteve. Quantas vezes você se sentiu como Lázaro? Quantas vezes você esteve à porta de alguém, esperando um gesto de carinho, uma palavra de atenção, um olhar que dissesse eu te vejo,
e recebeu apenas silêncio, indiferença, frieza. Quantas vezes você olhou para a sua própria vida e pensou: eu sou invisível para Deus, assim como sou invisível para as pessoas? Quantas vezes você se deitou no chão da sua dor, coberto das suas próprias feridas, e sentiu que nem os cachorros se importavam? Mas repare bem no que o Evangelho diz. Quando Lázaro morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Os anjos, não foi uma coincidência, não foi um acaso, não foi sorte. Foram os anjos que vieram buscá-lo. E isso significa algo muito profundo. Durante todo aquele tempo em que Lázaro estava deitado no chão, coberto de feridas, ignorado pelo mundo inteiro, esquecido por todos, Deus estava olhando para ele. Deus não desviou o olhar. Deus não se distraiu com a festa do rico. Deus não se ocupou com quem tinha mais, com quem parecia melhor, com quem tinha a vida resolvida. Deus estava ali, no chão, junto de Lázaro, junto das feridas, junto da fome, junto da invisibilidade. Você precisa ouvir isso hoje. Deus não está do lado de quem tem tudo resolvido. Deus está do lado de quem sofre. Deus não faz contabilidade das suas falhas, não está anotando cada vez que você caiu, cada vez que você errou, cada vez que você perdeu a fé por um instante. Deus não cobra, Deus não condena, Deus não se afasta quando você se afasta. Deus está junto de você, no chão, se for preciso, no escuro, se for preciso, no silêncio mais profundo, se for preciso. Ficar quando todo mundo foi embora, ficar quando a dor não tem explicação, ficar quando a noite não tem fim, ficar quando o medo é maior que a fé, ficar, simplesmente ficar. Essa é a presença de Deus na sua vida. Não é uma presença barulhenta, não é uma presença que resolve tudo num estalar de dedos. Não é uma presença que exige que você esteja bem para se aproximar. É uma presença que sustenta, que segura, que não abandona, que se deita no chão com você se for preciso. Quantas vezes você pensou que estava sozinho e não percebeu que era Deus quem segurava a sua mão no escuro? Quantas vezes você achou que tinha sido esquecido e na verdade era Ele quem impedia que você desmoronasse de vez? Eu quero te fazer um pedido agora, antes de continuar. Se você está acompanhando esse Evangelho, ele está tocando o seu coração, ative o sino deste canal e acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Cada dia uma nova palavra, cada dia um novo abraço de Deus através dessa meditação. Escreva aqui nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você ama, junto com uma intenção de oração, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. A gente caminha junto, a gente se apoia, a gente reza um pelo outro. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, libertação. Escreva, porque quando você escreve, você não está apenas digitando letras numa tela, você está abrindo o seu coração diante de Deus, e Deus vê cada palavra, cada nome, cada lágrima por trás de cada intenção. Eu quero te contar a história de Dona Aparecida dos Santos, 67 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Aparecida perdeu o marido há 3 anos, depois de uma doença longa, difícil e dolorosa. Ela cuidou dele até o último dia, deu banho, trocou curativo, passou noites em claro, rezou terços inteiros segurando a mão dele, pedindo a Deus que aliviasse a dor, que trouxesse paz, que desse mais um dia. Quando ele partiu, Dona Aparecida achou que ia morrer também, não de doença, de solidão, de cansaço acumulado, de um vazio tão grande que parecia que tinham arrancado um pedaço inteiro de dentro dela. Os filhos moravam longe, cada um com sua vida, com suas corridas, com seus problemas. As amigas foram sumindo aos poucos, como costuma acontecer. O telefone parou de tocar, os convites pararam de chegar.
Dona Aparecida se sentia exatamente como Lázaro, deitada à porta da vida, esperando que alguém notasse que ela ainda existia, invisível, ferida, sozinha, com medo do silêncio que tomava conta da casa. Um dia, uma vizinha que ela mal conhecia bateu na porta e convidou ela para um grupo de oração numa paróquia ali perto. Dona Aparecida não queria ir, estava cansada demais, ferida demais, sem fé suficiente, como ela mesma dizia, mas foi. E naquela noite, quando o padre leu o Evangelho e falou sobre Lázaro, sobre o Deus que vê quem ninguém vê, Dona Aparecida chorou pela primeira vez em meses, não de tristeza, de alívio, porque ela entendeu que Deus sabia o nome dela, que Deus via as feridas dela, que Deus não tinha esquecido dela. Dona Aparecida me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse: padre, eu achava que Deus tinha me deixado do lado de fora da festa, mas agora eu entendo que Ele estava deitado no chão comigo esse tempo todo, eu é que não percebia. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, não falou de visões ou de vozes do céu, falou de uma presença silenciosa que sustentou quando tudo parecia perdido. Vamos voltar ao Evangelho. Repare bem que no final da parábola acontece um diálogo surpreendente. O rico do lugar de tormento pede que Lázaro vá avisar os 5 irmãos dele do que os espera. E Abraão responde algo muito forte: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. E quando o rico insiste, dizendo que se alguém ressuscitasse dos mortos, eles certamente se converteriam, Abraão diz: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Repare bem, não diz que Deus precisa fazer um milagre espetacular para você acreditar. Não diz que você precisa ver algo extraordinário, algo sobrenatural, algo fora do comum para abrir o coração. Diz que a palavra já está aí, já foi pronunciada, já foi entregue, a graça já está disponível. O amor de Deus já está sendo oferecido, agora mesmo neste instante, enquanto você ouve essa meditação. A questão não é se Deus fala, a questão é se a gente escuta. E escutar neste Evangelho não é apenas ouvir com os ouvidos, é abrir o coração, é deixar a palavra entrar nos lugares que você trancou com medo, nos cantos escuros que você escondeu de todo mundo, nas feridas que você cobriu com pressa para ninguém ver. Receber é um gesto simples, não precisa de preparação grandiosa, não precisa de um momento perfeito, não precisa de uma alma impecável, de uma vida organizada, de uma fé sem dúvidas. Receber é dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que eu esteja ferido, entra mesmo que eu tenha medo, entra mesmo que eu tenha vergonha do que vais encontrar aqui dentro. Sabe o que é bonito nesta parábola? É que Deus não esperou Lázaro ficar forte para cuidar dele, não esperou Lázaro se curar para amá-lo, não esperou Lázaro ter uma fé inabalável para buscá-lo. Deus foi até Lázaro no chão, com as feridas abertas, com os cachorros ao redor, com a fome apertando, com a invisibilidade pesando nos ombros. E é exatamente assim que Deus vem até você. Não quando você estiver melhor, não quando você resolver os seus problemas, não quando tiver certeza de tudo, agora, hoje, nesta quinta-feira de Quaresma, do jeito que você está, com o cansaço que você carrega, com o medo que você sente, com as feridas que você esconde. O começo não vem de você, vem de Deus. Deus não se cansa de começar. Mesmo que você tenha desistido 1000 vezes, Deus não desistiu nenhuma. Mesmo que você tenha fechado todas as portas, Deus continua ali do lado de fora, esperando com uma paciência que o tempo não consegue medir. Você não precisa se esforçar para merecer o amor de Deus.
você já é amado, não pelo que faz, não pelo que tem, não pelo que aparenta, mas pelo que é, pelo nome que Deus pronuncia quando olha para você, com um carinho que não cabe em nenhuma palavra humana. E sabe o que mais? Talvez você olhe para esta quaresma e ache que ela começou pesada demais, que os dias têm sido difíceis, que as provações não dão trégua, que o cansaço só aumenta e a fé só diminui. Mas eu quero te ajudar a enxergar de outro jeito, graça sobre graça. É assim que São João descreve o que Deus faz por nós. Graça em cima de graça, sem parar, sem calcular, sem cobrar. Talvez no meio de tudo que você viveu, você tenha recebido graças que nem percebeu. Não estou falando de graças espetaculares, daquelas que aparecem nos testemunhos de televisão com luzes e aplausos. Estou falando da graça que sustentou, da força que apareceu quando você achava que não aguentava mais um segundo sequer. Do dia em que você quis desistir de tudo e sem saber como, sem entender por quê, continuou. Da paz que veio no meio do caos, sem explicação, sem lógica, como um sopro manso no meio da tempestade. Da pessoa que apareceu na hora certa, com a palavra certa, como se Deus tivesse mandado um anjo disfarçado. Do sono que finalmente veio depois de tantas noites em claro. Da coragem que brotou do nada para enfrentar mais um dia, mais uma batalha, mais uma dor. Tudo isso é graça, graça sobre graça. Deus não dá uma vez e para, Deus dá e dá de novo, sem contabilidade, sem cobrança, sem prazo de validade, sem condição. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu de onde vieram. Talvez a mão de Deus tenha segurado você em momentos que você nem lembra mais. E agora, olhando para trás com os olhos do coração abertos, você pode começar a ver os rastros dessa presença que nunca, em nenhum momento te abandonou. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, você está aqui, ouvindo essa palavra, e isso já é graça. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto de santidade. Não se cobre tanto, não faça listas enormes de promessas que você sabe que não vai conseguir cumprir. Não transforme este tempo sagrado em mais um motivo de culpa ou cobrança. Faça apenas isso. Feche os olhos se puder, coloque a mão no peito, respire fundo, sinta o seu coração batendo e diga com as palavras que você tiver, mesmo que saiam tortas, mesmo que saiam com lágrimas, mesmo que saiam em silêncio: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nas minhas feridas, entra nos lugares que eu escondi de todo mundo, entra no meu silêncio, entra na minha solidão, entra na minha quaresma. Eu não tenho forças para ir até Ti, mas eu abro a porta. Entra, Senhor, entra do jeito que eu estou. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, não precisa ser longo, não precisa ser eloquente, basta ser verdadeiro. E se você não conseguiu dizer nada, se as palavras não vieram, se o que veio foi só um suspiro cansado, tudo bem. O seu silêncio também é oração, o seu cansaço também é oração, o seu suspiro também é oração. A sua presença aqui agora, ouvindo essa palavra, já é um gesto de fé que Deus reconhece, acolhe e abençoa. Quem escreveu nos comentários, Deus viu. Quem ficou em silêncio, Deus também viu. Porque Deus não precisa de barulho para ouvir o seu coração. Ele ouve até o que você não consegue dizer. Antes de encerrar, eu quero te dizer uma coisa com todo o carinho do meu coração sacerdotal: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E às vezes, o que a gente pode é muito pouco. Às vezes o que a gente pode é só respirar, só existir.
e está tudo bem, porque Deus não mede o seu amor pelo tamanho do seu esforço. Deus mede o seu amor pelo tamanho da sua entrega. E se hoje a sua entrega foi simplesmente estar aqui, ouvindo essa palavra com o coração aberto, isso já é suficiente. O Evangelho de hoje nos ensinou que Deus vê quem o mundo ignora, que Deus sabe o nome de quem foi esquecido, que Deus se deita no chão com quem sofre, que a palavra de Deus já está disponível, já está sendo oferecida, já está batendo na porta do nosso coração todos os dias sem se cansar. E a questão é se a gente vai abrir essa porta. Eu acredito que se você chegou até aqui é porque já abriu. Agora eu te peço mais uma vez com carinho, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, recomeço, libertação, perdão. Escreva o nome de alguém que precisa de oração. Escreva o nome de alguém que está sofrendo em silêncio, como Lázaro, à porta de uma vida que parece não chegar. Escreva o que o seu coração quiser dizer, sem medo, sem vergonha, porque aqui a gente forma uma comunidade, uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que reza pelos nomes que aparecem nos comentários, que acolhe a dor do outro sem julgamento, que carrega junto o peso que um sozinho não consegue carregar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez alguém que você conhece esteja se sentindo exatamente como Lázaro, deitado à porta, ferido, invisível, esperando que alguém perceba que ele existe. Seja você essa pessoa. Seja você os olhos de Deus para quem precisa ser visto. Seja você a mão de Deus para quem precisa ser tocado. Amanhã estaremos juntos novamente, com mais uma palavra do Evangelho, com mais uma reflexão, com mais um momento de encontro com Deus através dessa tela. Eu não sei o que o dia de amanhã reserva para você, mas eu sei de uma coisa com toda a certeza do meu coração: Deus estará lá, assim como esteve hoje, assim como esteve ontem, assim como esteve em cada dia da sua vida, mesmo nos dias em que você não percebeu, mesmo nos dias em que você achou que Ele tinha ido embora. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com o mesmo amor, com a mesma paciência, com a mesma graça que nunca, jamais, em tempo algum se esgota. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre toda a sua família e permaneça para sempre. Amém.